Esse é um dos meus filhos. Eu chamo ele de Tofinho. Ele sabe sentar, ele sabe dar a pata quando eu peço, e às vezes ele ganha petisco quando ele faz isso. E a gente chama ele de irracional. Lá no ensino médio, a gente aprendeu que existem os seres racionais e os seres irracionais. E a gente aprendeu que nós somos os racionais e os animais, tipo ele, são os irracionais, né? Na verdade, isso está um pouquinho errado. Eu acho que cada área do conhecimento, ela absorve os termos e muda conforme o próprio interesse. Na biologia, ok chamar de racionais e irracionais. Só que, atualizando esse conceito para agora, não faz mais sentido nós nos chamarmos de racionais. E a conversa que eu quero ter com vocês hoje são sobre esses 4 pontos. Tá, então, falar um pouquinho sobre economia comportamental, acho que alguns de vocês sabem o que é, mas temos que nivelar, então vou dar o básico. Ser irracional é bom ou não? Isso é uma pergunta. Falar o que é viés cognitivos e finalizar com a relação com o UX. Primeiro ponto, economia comportamental, basicamente é a gente tentar entender o ser humano a partir de fatores bastante amplos. Psicológicos, sociais, cognitivos, etc., todos focados na tomada de decisão. Quando a gente toma decisões a cada minuto da nossa vida, nós somos enviesados. Nós não somos racionais como a gente acha que é. A gente não é tão inteligente quanto a gente acha que é. A gente não é tão especial quanto a gente acha que é. Isso não sou eu que estou dizendo. Eu gosto muito dessa frase do Dan Ariely, que ele fala: somos mais como Homer Simpson do que como Super-Homem. E, de fato, a gente erra o dia inteiro, o tempo todo. A gente toma decisões erradas o tempo todo. E isso não é necessariamente um problema. Isso é uma característica humana. Eu tenho um workshop sobre esse assunto, e eu pedi para um colega fazer essa ilustração, que eu acho que esse é um problema muito sério que a gente vive hoje na área de UX. A gente tem os blá 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 tipo neuromarketing. Desculpe quem é da área, mas eu rejeito totalmente. Que a gente quer olhar o cérebro, né? Eu quero botar eletrodos, eu quero botar um EEG na cabeça do sujeito e eu quero ver o que acontece no cérebro dele quando ele clica no meu call to action. Bom, qual é a relevância de você olhar o cérebro da pessoa? Eu diria que é a mesma relevância de você olhar o dedão do pé dessa pessoa. Você não vai encontrar informação dentro do cérebro. Por quê? Um cérebro sem corpo não tem cognição. O cérebro sozinho, ele não pensa. Ele precisa de um corpo, ele precisa de um artefato para que aquilo funcione. Para que a gente consiga pensar, a gente precisa não só de um músculo. Porque se fosse assim, a gente poderia também olhar o bíceps, que é outro músculo do cara. Mas a gente não quer olhar o bíceps, a gente quer olhar o cérebro, né? Então, eu acho que não. Eu acho que a gente deveria parar de olhar o cérebro e começar a olhar o sujeito como um todo, com todos os fatores ambientais, sociológicos, desculpa, com todos os fatores da vida desse sujeito. Ele é muito mais complexo do que só um músculo. Não sou eu que estou dizendo isso também. Eu não digo quase nada, tá? Porque tem gente muito melhor que eu para dizer, então eu só trago eles. Antônio Damasio é um cara que trabalha há muitos anos, tem uma pesquisa absurdamente linda sobre a consciência. Ele tem um TED que eu recomendo que vocês assistam, que ele fala basicamente que a gente gera mapas do nosso corpo e a gente usa esses mapas como referência para todas as outras coisas. O que são todas as outras coisas? Tudo, inclusive usar o aplicativo que vocês projetaram. O nosso corpo é a referência para basicamente tudo, então ignorar o corpo e começar a olhar só o cérebro é uma grande estupidez. Isso é um outro exemplo, eu trouxe só para reforçar que somos sujeitos sociais, não temos opiniões isoladas do restante do mundo ao nosso entorno. Quem já viu, ou quem não viu, veja no Netflix, saiu um documentário, esse documentário saiu no Netflix, mas tem conteúdo à vontade, tem TED do Philip Zimbardo, sobre pessoas normais como nós todos, que foram colocados dentro de um experimento de uma prisão simulada, e se tornaram verdadeiros monstros. Pessoas normais, não eram nazistas nem nada do tipo.
pessoas, como a gente. Se a gente for colocado num ambiente ruim, um ambiente tóxico, nós vamos nos transformar em pessoas tóxicas. Não tem muito o que fazer sobre isso. Tá? Existem limitações? Existem. Tem gente que não se sentiu bem lá? Tem. Mas a maioria, principalmente os guardas, alunos foram guardas e detentos, os guardas se transformaram em crápulas, basicamente. E eram pessoas legais até então. Bom, e aí só para fechar um pouco essa ideia de corpo e trazer um pouco, tentar deixar dúvida em vocês, eu quero mais deixar dúvidas do que certezas aqui. Nos anos 40, 1940, 1950, não se sabia como transplantar corações. Os médicos não sabiam transplantar um coração de uma pessoa para outra. E aí tinha uma coisa que era curiosa. Quem quiser pode pesquisar na literatura médica, vai encontrar que nessa época existiam médicos que achavam que se eu transplantasse o coração de Maria para Joana, e Maria amava Pedro, Joana passaria a amar Pedro. Porque as emoções estavam no coração. Até hoje a gente fala, né, coraçãozinho, amor, tal. A gente tem essa relação até hoje. Mas naquela época, entendia-se que transplantando um músculo, no caso o coração, as emoções iam junto. A gente sabe que isso é uma grande baboseira. Hoje a gente sabe que é uma grande baboseira. Só que hoje também, a gente não consegue transplantar cérebros de uma cabeça para outra. Ainda não tem tecnologia. Pode ser que tenha, eu acho que algum dia vai ter. E aí eu deixo a pergunta, não vou dar uma resposta para isso. Quando a gente transplantar o cérebro de uma pessoa para outra, essa pessoa vai ter as experiências e o conhecimento e os processos cognitivos daquela primeira, igual ao coração? Fica o questionamento. Outro ponto, ser irracional é bom ou não? Eu estou falando que nós todos somos irracionais. Nós não somos tão inteligentes, tão espertos, tão lógicos como a gente imagina. Na verdade, ser irracional é necessário. Daniel Kahneman é um cara que escreveu um livro chamado Thinking Fast and Slow. Ele tem mais de 40 anos de pesquisa exclusivamente sobre isso. Então, ele é um cara que sabe muito sobre o assunto. Ele criou um conceito em que ele separa a cognição humana em sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é algo mais rápido, é lógico, é urgente, é agora. O sistema 2 é algo mais racional, é mais lento, a gente para pensar. É aquela coisa que alguém te faz uma proposta, você fala, eu posso te responder amanhã? Quero pensar sobre isso. Que é diferente de você estar atravessando a rua e vem um carro correndo. Você não vai parar e pensar, deixa eu pensar qual a velocidade deste carro, deixa eu ver se eu consigo atravessar, e aí você já foi atropelado e já morreu. Então, para evoluirmos como sociedade, para evoluirmos como pessoa, precisamos do sistema 2. Para existir, precisamos do sistema 1. Então, não tem essa de ser bom ou ser ruim. É necessário. Nós precisamos dessas duas coisas e a gente vive isso o tempo todo. Parece que eu estou falando uma coisa distante de UX, né? Não, eu estou falando de um call to action que você vai lá e clica e nem viu que clicou. Isso é o sistema 1 agindo. Quando você vai fazer uma compra mais cara e você para o carrinho de compras e pensa sobre aquilo, será que compensa comprar um fone de ouvido de R$ 1.200? Ali é o sistema 2. E a gente tem que entender o que acontece com o sujeito quando ele está usando esse sistema 1 e o sistema 2. Terceiro ponto são os vieses cognitivos. Desculpa. Vieses cognitivos são tendências que todos nós temos de tomar decisões basicamente erradas. Ou não necessariamente erradas, mas pelo menos irracionais. Algo menos pensado, digamos assim. Então, geralmente é uma distorção na percepção, uma distorção no julgamento, uma interpretação errada de alguma coisa ou uma interpretação ilógica sobre alguma coisa. Comumente se chama isso na economia comportamental de irracionalidade. Então, a gente diz que dentro da economia comportamental somos todos sujeitos irracionais. Eu trouxe alguns exemplos, não vou trazer todos os exemplos, são muitos, só para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando, que diabos é um viés cognitivo. Existe um viés cognitivo chamado framing. Basicamente se eu falo para vocês, acho que a maioria aqui trabalha com um computador o dia inteiro, ou usa interface o tempo todo, e precisa
do sistema da visão funcionando perfeitamente, né? Então precisa dos olhos. Se eu falo para você, olha, você vai precisar fazer uma cirurgia nos olhos. Qual você prefere? Um médico que chega para você e fala, olha, a cirurgia tem 90% de chance de sucesso. Ou um médico que chega para você e fala, a cirurgia tem 10% de chance de você ficar cego. Qual você opta? Veja, eles falaram a mesma coisa, só que o enquadramento do problema foi diferente. A forma como a gente enquadra muda a nossa percepção sobre aquele problema. Outro viés cognitivo é o efeito de posse. Eu acho isso muito curioso. Algo que é nosso é mais valioso. Tem um pesquisador chamado Jack Nash, em que ele fez uma pesquisa sobre caneca e barra de chocolate. 2 grupos. Um grupo ele deu uma caneca, um grupo ele deu uma barra de chocolate. Para o grupo da caneca, ele ofereceu a barra de chocolate em troca pela caneca. Para o grupo da barra de chocolate, ele ofereceu a caneca em troca. A maioria das pessoas não queria trocar, porque o que já era dela tinha mais valor para ela do que uma coisa nova. Isso é só um exemplo, tá? Mas isso vale para quase tudo. O viés do custo afundado é um dos piores que a gente tem, porque influencia muito em jogos de azar. É aquela mania que a gente tem de perder no poker e, não, na próxima rodada eu recupero. É aquele relacionamento porcaria que você sabe que não vai dar certo, mas não, quem sabe ele vai melhorar, eu vou ficar com ele mais um tempinho. Esse é o viés do custo afundado, a gente toma a decisão errada. Esse, de presente para vocês, é o viés do ponto cego, de a gente tender a achar que é menos enviesado que as outras pessoas. Não, as outras pessoas cometem erros, eu não, porque eu trabalho com isso. Eu desenvolvo aplicativos, eu crio as interfaces, eu não caio, eu não sou enganado pelas interfaces, eu não, eu sou designer. Bom, eu escolhi esses 4 só para exemplificar, mas só para vocês entenderem a complexidade desse assunto, e não cabe aqui, obviamente. Esse é um mapa de 2016, já tem alguns novos, mas cada linhazinha dessa aqui é um viés cognitivo que nós caímos quase todos os dias. Quase todos os dias nós escorregamos em alguma dessas casquinhas de banana aqui. Então, não é algo tão simples assim. Isso são mais de 40 anos de pesquisa, mais de 200 pesquisadores renomados, mais de 3 ganhadores de Nobel de Economia e Psicologia. Eu fiz um baralhinho com 22 itens, que eu acredito que sejam relevantes para a gente falar sobre, falar não, mas para a gente praticar um pouco sobre isso, que é um workshop que eu ministro. Veja, tirar daqui 22 já é bem difícil. Imagina a gente ter que entender o sujeito, e esses 22 não estão o tempo todo agindo em cada um. Então a gente precisa pensar um pouco sobre a relação entre economia comportamental e UX. Ame ou deixe o Uber, ele é uma das piores empresas para se trabalhar em termos de economia comportamental, ou uma das melhores empresas para se trabalhar em relação a isso. Depende do seu ponto de vista. Eu acho que eticamente é a pior das empresas, porque eles fazem isso. Eles estão fortemente engajados em criar experimentos para fazer as pessoas dirigirem mais, os motoristas dirigirem mais. Não importa se o cara está 12 horas dirigindo, 14 horas dirigindo, 18 horas dirigindo, eles querem que o cara continue dirigindo, eles fazem e eles usam técnicas, exploram os viés cognitivos para fazer as pessoas continuarem dirigindo. Eu acho isso desumano. Aqui outros exemplos de por que a gente precisa pensar em questões éticas quando a gente fala em economia comportamental e UX. Isso foi quando eu fui comprar passagem para cá. Eu tenho pelo menos 4 vieses cognitivos que são impactados quando a gente chega nessa tela. Algumas não são tão ruins, opção padrão não é uma coisa ruim. Um call to action, por padrão, por default, é a opção padrão. Então, é um viés cognitivo que a gente aceita que não causa mal a ninguém. Framing é uma coisa ruim. Aversão a perdas é uma coisa ruim. Dor do pagamento é uma coisa ruim. Isso é um exemplo do New York Times. Você tem contabilidade mental. Just $1 a week. Quem que faz conta para ver quanto que dá gastar $1 por semana? Você não faz, porque você não paga por semana. Aquelas promoções de coisas que você vai gastar um cafezinho por dia. É porque a gente perde a noção da coisa, a gente não sabe fazer contabilidade mental. Richard Thaler é um Nobel que ganhou justamente por conta ganhou o Nobel justamente por conta
viés cognitivo. A gente não consegue fazer essas contas, a gente faz a conta errada e acha que não está gastando e está gastando muito mais do que deveria. Outros exemplos. Esse aqui não façam, pelo amor de Deus, tá? Essa coisa de ganhe 10% de desconto. Não, obrigado, eu odeio desconto. Isso se chama escolha ativa reforçada. Isso é ridículo. Não façam isso. Ou, não, obrigado, eu não quero 10% de desconto e coisas grátis. Não façam isso. Aqui um outro exemplo da Vivo. Tem alguém da Vivo aqui? Desculpe se tiver. É confuso. Você tem um saldo, para poder desbloquear esse saldo, você tem que botar mais saldo, e aí você desbloqueia aquele valor, e só de falar que está bloqueado, já fala 3 vezes que está bloqueado, desbloqueio, bloqueado. Tem um desconto hiperbólico, que é a característica da gente achar que vai ganhar algo logo, é melhor ganhar algo logo do que ganhar na frente. Então, o tempo todo a gente está trabalhando os vieses cognitivos da pior forma possível. A gente está querendo sacanear o cara. A gente está querendo fazer com que ele compre, fazer com que ele adquira, fazer com que ele faça o que eu quero que ele faça. Só que eu estou fazendo isso do jeito errado. A gente está fazendo isso do jeito errado. Você tem que tomar uma escolha. Vocês têm que tomar uma escolha. A partir do momento que vocês entendem um pouco mais sobre isso e quiserem usar os vieses cognitivos a seu favor, podem usar. O problema não é usar. O problema é encontrar um limite ético aceitável para que esse uso seja adequado. A gente está nesse momento. A gente está nesse momento de tomar essa decisão de como a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar como Uber ou a gente vai trabalhar como um concorrente do Uber. E eu posso dizer, eu tenho um amigo que trabalha exclusivamente com isso. Ele trabalha com design comportamental. Ele trabalha num concorrente do Uber e ele, de fato, se preocupa com as questões éticas. Ou seja, dá para fazer um bom trabalho em absolutamente qualquer negócio, em qualquer iniciativa, em qualquer projeto, sem necessariamente ficar explorando os vieses cognitivos que todos nós caímos. Agora ele está sendo irracional, porque agora ele está matando, tentando me matar, e eu sou quem dou comida para ele. Então, esse é o único momento em que o meu cachorro é irracional. O resto, quando ele se comporta, é muito racional. É muito claro. Ele se comporta, ele senta porque ele sabe que eu vou dar um petisco. Ele dá a patinha porque sabe que se ele der a patinha eu dou 2 petiscos. Ele sabe que se ele não fizer xixi no tapete, eu não vou dar bronca nele. Então ele age de uma forma bastante linear. A gente não age. A gente não age at all. Nunca. A gente age dessa forma. A gente pensa que age e a gente cria ideias e a gente cria argumentos para justificar todos os nossos erros, todas as nossas tomadas de decisões erradas. Nós somos excelentes em argumentar. E a gente cria argumentos fantásticos de, poxa, por que eu tomei tal decisão? Por que eu saí daquele trabalho que era ótimo, eu fui para um que eu não conhecia, mas porque eu queria explorar. Não, você fez uma grande cagada na sua vida, mas você quer e você vai encontrar argumentos muito bonitos para conseguir justificar todas as suas decisões erradas. Por que você foi jogar pôquer e teve que dar uma parte do seu salário porque você estava perdendo e continuou perdendo e teve que pagar? Porque você achou que, poxa, eu estava com sorte, é que dei um azar. Né? Eu sou bom no pôquer, mas nesse dia eu não estava com sorte. A gente vai encontrar argumentos assim. Tá? Bom, basicamente era isso que eu queria dizer. O workshop, quem quiser, semana que vem aqui em Porto Alegre vai ter a 7ª edição. É pelo Simpla, tá? Então, Sofia. Quem quiser, bit.ly/UX Psico em Poá. Obrigado, gente. Salva de palmas para o Ricardo Couto. Para quem não conseguiu ler aqui o link, é bit.ly UX Psico em Poa. Ricardo vai estar aqui em Porto Alegre. Obrigado por ter vindo, Ricardo. Sei que tu acabou fazendo um esforço extra e se tu não tivesse vindo, acho que a gente perderia uma palestra bastante contundente. Tinha que estar. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta para fazer ao Ricardo?
Temos uma pergunta ali. Bom dia, Ricardo. Obrigada pela apresentação, ótima apresentação. E aí a minha dúvida é, você fez um levantamento de vários vieses e recomendações do que não fazer. O que você recomendaria, ou que tipo de leitura você recomendaria que a gente fizesse para tentar melhorar o nosso trabalho como X, sem ter que trabalhar com esses vieses ou com esse lado meio sombrio da psicologia? Eu acho que a leitura é a mesma. Não tem um lado... O lado sombrio, o lado negro da força, ou o outro lado, ele está no mesmo lugar. A gente é que escolhe para onde vai. Então, entender os vieses é algo neutro. Então, você pode estudar sobre os vieses, pode estudar sobre economia comportamental, pode estudar sobre psicologia cognitiva, pode estudar sobre todo esse entorno. E como eu pus num dos últimos slides, todos os pesquisadores da psicologia e da economia que trabalham com isso, eles são neutros. Eles não veem um uso prático disso. Então, na verdade, essa é a grande contribuição deles. É entender os vieses. Entendeu? Mapeou? Ok. Então, a gente sabe que tem esse problema. A gente sabe que tem uma dor do pagamento, que é quando a gente paga em dinheiro, a gente pensa que está pagando mais do que quando paga com cartão. Então, a gente sabe disso. O que eu faço com isso? Eu uso isso para fazer com que o sujeito compre mais do meu produto, ou eu simplesmente deixo claro para ele que ele está gastando e que aquilo onera, é dinheiro. Não é porque é no cartão que ele não está gastando. Como é que eu faço? Eu educo esse cara e torno ele meu cliente, digamos assim, como é que eu posso dizer? Alguém que gosta de mim e que quer comprar de mim porque ele gosta do meu trabalho, ou eu quero simplesmente vender para ele. Ou seja, as bases referenciais e teóricas são as mesmas. O uso é que a gente está no momento crítico. A gente está começando a usar esses conceitos de forma mais contundente, só que o uso que a gente está fazendo, com algumas exceções, é o uso maléfico. A gente está aplicando esse conhecimento de um jeito ruim. Esse é o momento que a gente tem que parar, sentar um pouquinho e falar sobre ética. Oi, parabéns pela apresentação, foi muito legal. E eu queria falar um pouco mais sobre ética. Ética é um assunto que está voltando à tona, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial. A IBM, ano passado, definiu as suas éticas para IA. Eu acabei de voltar da Califórnia, o Facebook também definiu suas éticas para IA e aplicação social, que basicamente são pautadas em 3 vertentes: pessoas, dados e algoritmos. Quem são as pessoas, o que é que a gente pode ter delas e o que é que os algoritmos podem fazer em relação para proteger ou beneficiar essas pessoas. Eu queria saber se você tem algumas vertentes, alguns componentes que podem compor a ética para UX. E quais são os seus pensamentos nisso? Não tem. E eu acho que, volto a dizer, esse é o momento da gente começar a fazer isso. Eu acho que essa discussão ela é necessária, e é necessário a gente talvez começar a pensar nessa conduta. A gente não tem isso. Toda a área de economia comportamental é uma área que não é nova, porque ela já existe há mais de 40 anos, mas é uma área cuja aplicação está começando agora. Ela começou há 10 anos atrás com aplicações em cima. Eu peguei esse assunto e estou trazendo para a UX. É um assunto que sempre me interessou, que, enfim, pesquiso sobre há um bom tempo e comecei a trazer para a UX. E eu vejo, às vezes a gente faz, e a gente explora alguns vieses sem nem saber que eles existem. Então, acho que agora é o momento da gente começar a traçar essas definições. A inteligência artificial tem uma bagagem histórica muito mais ampla e tem um perigo social talvez mais iminente do que os vieses cognitivos e economia comportamental. Mas eu acho que talvez seja o momento de a gente montar grupos de trabalho e começar a discutir sobre isso e começar a definir esses limites éticos para a nossa profissão. Mas ainda não tem nada. Pelo menos não que eu saiba. Mas estamos chegando ao final do tempo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer diretamente para o Ricardo. Salva de palmas para ele. Obrigado, Ricardo.